A todos, meus irmãos, meus amigos, com muita alegria, né, que retornamos a essa casa de amor, de paz, e nos sentimos tão bem em estarmos aqui, quando somos abraçados, revendo companheiros antigos, e que possamos ter, né, uma noite de luz, de paz, de harmonia, e que possamos ter o verbo fácil para passar a mensagem, não minha, mas a mensagem do Cristo, que nós vamos poder ter a oportunidade de trazer hoje aqui. Então, que a paz do nosso Mestre Jesus encontre pouso em nossos corações, para que possamos ter a tranquilidade de recebê-la com calma e amor. Sempre quando nós estamos montando uma palestra, pelo menos comigo, eu acredito com a maioria das pessoas, a gente começa a perceber tudo aquilo que nós lemos nos livros, tudo aquilo que nós ouvimos em palestras, em algum tipo de exposição, para que seja enriquecedor naquilo que nós vamos trazer na nossa noite de estudo, como hoje, né? Estamos aqui. E é interessante que a gente vai pensando algumas coisas. E durante o carnaval tivemos uma palestra lá na casa René Peça, e o expositor, ele começou a palestra falando sobre o carnaval, falando, será que a nossa carne, o nosso corpo, nada vale? Isso fazendo menção ao entendimento de muitos que a palavra carnaval deriva do início dessas três palavras, carne, nada, vale. Então, será que a nossa carne nada vale? Será que nós devemos cultuar só o nosso espírito e deixarmos o nosso corpo de lado? E eu ainda acrescentaria ao que ele falou, será que a nossa carne é fraca? Porque muitas vezes nós arrumamos desculpas de alguns atos nossos, dizendo simplesmente, eu cometi isso porque a minha carne é fraca, porque a carne nossa é fraca. Será que existe isso? Essa questão de carne fraca? Será que a carne nada vale? E é muito interessante, então, e muito oportuno a gente sempre falar sobre esse tema. Porque muitos irmãos, às vezes se prevalecendo, achando que vão ser superiores aos outros até, enaltecem em demasia o culto à alma, ao espírito, o que é extremamente importante. Mas, muitas vezes, delegam ao nada a formação do corpo, o cuidado com o corpo. E nós sabemos que o nosso corpo é o grande instrumento com que nós trabalhamos, com que nós podemos nos apresentar como espíritos encarnados para os outros e para o nosso desenvolvimento. É um instrumento que nós utilizamos para a nossa retomada de equilíbrio muitas vezes. Então nós precisamos sempre disso. Alguns irmãos se envalecem, não, eu só prezo o meu entendimento espiritual. Muitas vezes negando, achando que seria cultuar a vaidade, cuidar do corpo, ao culto da beleza. Será que nós podemos ser belos, cuidarmos de nós? A resposta é claro que sim. Eu me lembro até de Chico Xavier. Perguntaram a Chico certa vez, Chico, mas por que você usa essa peruca ou então a boina? Ele falou, meu filho, eu sou tão feio que os outros não merecem me ver assim. Então por que nós não podemos cuidar do nosso corpo? Devemos cuidar, auxiliar sempre, porque ele é o nosso grande instrumento. Dele sempre necessitamos. É claro que devemos ter sempre uma temperança, um equilíbrio entre corpo e espírito. Mas não podemos participar só de atividades que nos enriqueçam intelectualmente ou só de atividades que sejam ligadas à cultura do corpo. Né? A gente reclama às vezes, fulano de tal está o dia inteiro dentro de uma academia, só cuidando do corpo, não tem nada na cabeça. Alguma coisa, com certeza, em algum tempo vai despertar para que ela possa equilibrar isso. E a gente vê muitas vezes, eu não frequento academias, mas eu conheço algumas pessoas que falam, não, fulano de lá está todo dia, mas está o tempo todo dentro da academia com o celular na mão, tirando selfie para dizer que está na academia. Quer dizer, nem cuidar do corpo em si estaria cuidando, mas uma questão de ostentação muitas vezes. E nós temos que entender essa necessidade desse equilíbrio. Nós nunca devemos sacrificar a nossa saúde em função
de delegar a outras atividades nossas. Precisamos que sempre estejamos com essa tentativa do equilíbrio. A gente vê hoje tantas cirurgias plásticas que às vezes até deformam as pessoas. Né? As pessoas acham que estão ficando mais bonitas, mais belas, e acabam ficando até sem expressão facial muitas vezes. Será que é isso que nós precisamos? É claro que não vamos dizer aqui da necessidade de muitas pessoas de aumentar a sua autoestima. Muitas cirurgias são necessárias, reparadoras, para que essas pessoas tenham uma autoestima maior. Imaginemos uma pessoa que tenha tido um problema de câncer no seio. Ela precisa, é claro, de fazer uma cirurgia, talvez de reposição. Então aquilo é normal e ajuda aquela pessoa. Não é uma coisa de vaidade, não é algo que nós vamos trabalhar, mas tudo o que nós procuramos sempre é esse equilíbrio. Aí nós temos uma mensagem do poeta Juvenal, no ano de mais ou menos 60 depois de Cristo. Ele é um poeta romano, e em uma de suas sátiras, ele nos diz uma coisa que nós trazemos até hoje. Ele fala, mens sana in corpore sano. Né? Ou seja, a mente sã dentro de um corpo são. Só que, na verdade, quando Juvenal colocou isso dentro da sua sátira, dentro da sua poesia, o que ele queria criticar, na verdade, era aqueles irmãos romanos que faziam preces que ele considerava tolas, que pediam simplesmente, eu quero me casar, eu quero ficar rico, eu quero comprar isso, eu quero coisas fúteis, que ele imaginava fúteis e materiais. Então, quando ele formulou essa frase, mens sana in corpore sano, ele quis explicar a esses irmãos que a grande mensagem que tinha ali é que na prece que nós fazemos, nós simplesmente precisamos pedir ao Pai que tenhamos a mente saudável e o corpo saudável. Esse é o entendimento. E à medida que nós vamos fazer esse pedido, nós vamos nos fortalecer para que nós possamos trabalhar desta forma, criarmos um corpo são para atender a uma mente, a um espírito são, para que ele se possa se manifestar na melhor forma possível. Mas sem sacrifício, sem descaso nenhum. Então esse culto do corpo gerando deformações. Eu me lembro, em questão da gente imaginar o nosso corpo com instrumento, numa historinha, até foi um desenho animado que eu assisti na minha infância, mas que aquilo me chamou muita atenção. E eu acho que a gente pode trazer para aqui agora. Era um concurso entre dois lenhadores, de quem cortava mais lenha em determinado tempo. Então, era um brutamonte bem forte e um outro rapaz mais novo, mais fraco. E começou aquela disputa, aquele brutamonte começou a cortar a tora de tudo quanto é jeito, sem parar, ficou o tempo todo sem parar. Aquele jovem, por sua vez, volta e meia ele parava e afiava o seu machado, com toda tranquilidade, sem pressa, e voltava a fazer a sua função de cortar as toras. No final, esse irmão que cuidou do seu instrumento, do seu machado, conquistou um número de toras muito maior do que o outro. Ou seja, nós precisamos parar e pensar nesse instrumento que nós estamos trabalhando. Nesse caso, o machado é o nosso corpo. Nós precisamos cuidar dele para que a nossa função, aquilo que nós estamos predispostos a fazer, nós consigamos executar da melhor forma possível. Porque se nós formos afobados, quisermos fazer tudo ao mesmo tempo, como o primeiro lenhador, sem se preocupar com a ferramenta que estava usando, ela acaba ficando cega e não consegue executar o trabalho na melhor função. É uma coisa simples, mas que eu acho que traz muito essa nossa realidade de pensar no nosso corpo físico. Então nós precisamos entender que esse companheiro nosso, que é o nosso corpo físico, nós devemos todo o respeito a ele, toda a dedicação. É um empréstimo do Pai para que nós possamos executar as nossas tarefas, as nossas funções. A gente sabe que nós
vamos progredir através da nossa existência física. Nós vamos aprender muito do outro lado da vida. Mas a prática, as provas, vão ser colocadas aqui quando estamos com esse escafandro que é o nosso corpo físico. E essa vestimenta que nós temos, grosseira, mas uma roupa muito mais elaborada do que qualquer roupa que nós possamos comprar. Que o mais rico possa comprar, ela vai estar aí ao nosso dispor. E nós precisamos cuidar dessa vestimenta, todo o respeito com ela. E nós podemos pensar também, eu vi numa palestra, uma coisa que eu nunca tinha parado para imaginar, da nossa responsabilidade com o nosso corpo, em relação aos vírus e bactérias que nós temos dentro do nosso corpo. A gente pode pensar, mas vírus e bactérias, que besteira! Por que eu vou me preocupar com isso? Primeiro, que eles nos ajudam extremamente, né? Tanto na flora estomacal como intestinal, eles sobrevivem conosco. E vamos imaginar, nós como espíritas, são princípios inteligentes que estão galgando alguns degraus nesse espaço para poderem chegar mais além a espíritos. Olha a nossa responsabilidade. A gente fala em matar um inseto, em matar um animal. E esses amigos nossos que estão ali conosco, nós vamos matá-los? Nós vamos deixá-los de lado? É responsabilidade nossa também isso. Ah, você vai dizer, não, mas um vírus vai provocar uma doença. Mas com certeza ele não tem essa noção de que ele está provocando. Ele está lutando para viver, para se multiplicar. É a função dele. Nós, então, que devemos cuidar do nosso corpo para que fique o mais saudável possível, para também ajudarmos esses irmãos na sua escala evolutiva. Eu achei muito interessante quando eu ouvi isso, que é uma coisa que a gente não para pensar, dessa responsabilidade que nós temos também. Então, eles estão sempre nos ajudando. E nós vamos devolver tudo, simplesmente tudo que carregamos no nosso corpo ao final dessa existência. A única coisa que nós vamos carregar, com certeza, são as nossas experiências. E como vamos falar em organismos, vamos falar em corpo físico, vamos falar um pouquinho, então, como entende a humanidade o que é corpo físico, desde lá do começo. Os primeiros filósofos entendiam, como nós hoje, que o corpo físico é um instrumento da alma. É um instrumento onde se manifesta a alma. E por isso ele pode ser elogiado ou criticado, conforme ele desempenhe bem ou mal as suas funções. Então esse era o entendimento dos filósofos antigos. Já Platão, discípulo de Sócrates, mais ou menos 400 anos antes de Cristo, ele entendia que o corpo físico era a prisão da alma. Por que prisão? Porque ali a alma não conseguia se manifestar de forma completa, de forma total. Mas ele explicava também que a esses irmãos só não conseguiam se manifestar porque eles se deixavam levar pelas emoções do corpo físico. Por conta disso é que ele dizia dessa forma. Era prisão nesse sentido. Porque elas não dominavam o corpo. Aquele espírito não dominaria o corpo. Então esses teriam, no corpo físico, uma prisão. Então aquelas pessoas que não têm equilíbrio, não têm discernimento, que não têm compromisso com nada, seguidores do grande filósofo Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, seriam esses irmãos que teriam o corpo como uma prisão. Mais à frente, Aristóteles volta a colocar como instrumento da alma, o corpo como instrumento da alma, e se apoiando em Platão, ele coloca que existem então dois mundos, um mundo sensível e um mundo inteligível. O mundo inteligível, onde se manifestaria o espírito ou alma, e o mundo sensível, onde estaria então a manifestação
do nosso corpo físico. Então ele começa a fazer essa separação mais plena. Eu esqueci até de falar, quando falei de Platão, que Platão e Sócrates, está lá na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, foram eles os iniciadores, né, do entendimento do cristianismo e do próprio Espiritismo. Então são personagens importantíssimas para toda a humanidade e até nós também. Mais à frente, Santo Agostinho também corrobora com esse entendimento, já no século IV depois de Cristo, como instrumento. Aí chegamos a René Descartes, um filósofo extremamente conhecido. Ele já diz não. Não à alma, não ao espírito. Nós somos uma máquina orgânica, simplesmente. Já ficou estranho aí, diferente do nosso pensamento. Aí chegamos no século XX, na época dos filósofos materialistas, chegamos a Nietzsche. Aí a gente vê algo que nos choca mais ainda. Nietzsche diz que aquele irmão com sensibilidade, com entendimento, diz: meu corpo é tudo, a alma não é nada. Nossa, é um grande choque para a gente. Será que seria isso mesmo? Mas não. Nós chegamos então ao entendimento do Espiritismo. E vamos ver que temos então o espírito e o corpo, um interagindo sobre o outro através do perispírito. O espírito moldando o corpo físico, tendo como molde o nosso perispírito, fazendo toda aquela criação, as necessidades do nosso planejamento reencarnatório. Porque quando nós nos programamos que nos é permitido o retorno ao corpo físico, nós temos todo um planejamento. Tudo aquilo que nós precisamos passar e que será útil ao nosso progresso. Não é de forma aleatória que nós voltamos. Eu quero voltar, vamos descer de qualquer jeito. Não é bem assim. Tem o momento certo, tem a preparação toda para que essa encarnação seja válida, que nós tenhamos um ganho efetivo dentro da encarnação. Imagina nós voltarmos aqui, passarmos 50, 70 anos e não aproveitarmos em nada a nossa encarnação. Seria muito duro a gente preparar mais outro tanto de tempo para retornarmos e aí sim iniciarmos o caminho correto. A misericórdia divina não nos permite isso. Ele faz com que nós voltemos na hora certa, tudo a seu tempo, tudo na hora certa. Sempre no momento certo. O livro Genealogia do Espírito, ele tem uma frase que eu marquei que achei interessante. Como o conceito do homem encarnado não pode ser dividido em corpo e alma. Isso seria o mesmo que separar a música do som. Eu juro que eu tentei imaginar separar a música do som. Não consegui. Ou seja, separar o corpo da alma, do homem encarnado, não tem como. É uma individualidade. Nós estamos utilizando aquele corpo. Nós sabemos que nós somos o espírito que aqui habita. Mas enquanto encarnados, nós somos um. Nós necessitamos, trabalhamos junto com ele. O livro dos Espíritos nos fala, quando a gente pensa em humanidade, em crescimento da humanidade, nós vamos ver aqueles homens do passado. O livro dos Espíritos nos diz que nós somos exatamente aqueles mesmos homens, só que hoje atuando em outros corpos. Um pouco melhorados, é verdade, que a passar ao decorrer do tempo, esses corpos foram trabalhados de forma melhor e hoje nós podemos exercer melhor as nossas funções. Os órgãos estão mais desenvolvidos, mais apropriados para que nós executemos as nossas tarefas da melhor forma possível. É claro que estamos muito longe da perfeição, mas com certeza ainda temos muito o que progredir, ainda temos muito isso. E voltando àquele pensamento de corpo e alma serem um só, do Espiritismo, eu vou me lembrar da minha infância novamente. É bom que eu guardei bastante coisa.
Eu me lembro que existia um programa na televisão chamado Cosmos, daquele Steven Seagal. Não, Steven Ralph, não lembro. Me perdoem, memória não está tão boa assim. Então, ele falava sobre o corpo humano. Então, ele pegou o que constitui o corpo humano? Água. Vamos botar a água dentro desse balde. São tantas moléculas disso, né, de proteínas, de tudo. Colocou ali tudo o que constitui efetivamente o corpo humano. Ele falou, por que não gerou um corpo humano aqui? Então, todos os elementos que constituem o corpo humano estão aqui dentro. Por que não tem? Falta Deus a dar a esse toque que chegue um espírito que habite um corpo formado, idealizado por Ele. Nós não somos máquinas que podemos ser produzidos sem nada, só juntar, aglomerar materiais sem nada. Todos nós precisamos de Deus. Nós não somos nada sem o Pai. E o Espírito, ele não herda nada, absolutamente nada da matéria. A matéria passa a matéria, gera a matéria. O corpo físico gera o nosso corpo físico. Mas o nosso Espírito não é gerado no instante da concepção, por exemplo. Ele já existe anteriormente. Eu trouxe uma outra leitura do livro Missionários da Luz. Alexandre, o instrutor de André Luiz, ele faz o seguinte comentário. O organismo dos nascituros provém do corpo dos pais, mas não devemos entender nada além disto. A criatura terrena herda tendências e não qualidades. As primeiras cercam o homem que renasce, desde os primeiros dias de luto. Quer dizer, as tendências estão conosco desde os nossos primeiros dias. As segundas qualidades resultam do trabalho individual da alma encarnada, na educação e aperfeiçoamento de si mesma nos círculos da experiência. Ou seja, aquele espírito que está ali está se utilizando do corpo como instrumento para adquirir maior conhecimento e está trabalhando na melhoria daqueles órgãos com que ele está trabalhando. Nós, à medida que vamos evoluindo como espírito, temos melhor condição de trabalhar esses órgãos físicos, de aperfeiçoarmos estes órgãos físicos. Isso me lembra até o caso, por exemplo, do livro Exilados de Capela. Edgar Armand, o autor, ele comenta da dificuldade que aqueles irmãos exilados de Capela tiveram quando chegaram aqui, porque encontraram os corpos daqueles nossos ancestrais, que ainda não tinham a formação nossa de Homo sapiens. Então eles tiveram que trabalhar arduamente por muito tempo para modificar aqueles corpos para que pudessem receber aqueles espíritos que vieram de lá. Os cérebros eram extremamente pequenos. Então eles tiveram, através de anos e anos de trabalho, esse trabalho de aperfeiçoamento daquele corpo físico, para que fosse melhor adaptado e pudesse efetivamente contribuir para que eles também pudessem se manifestar da melhor forma possível. Nós também podemos fazer isso com os nossos órgãos. Nós podemos também trabalhar isso dentro das nossas atividades. Me faz lembrar, por exemplo, uma vez eu vi um documentário, não foi nem documentário, foi um jornal na televisão, mostrando que eles estavam levando algumas pessoas que eram deficientes visuais a um determinado museu. E acharam muito interessante que alguns daqueles deficientes encostavam em alguns materiais. Obviamente esse museu era exatamente para que se trabalhasse o toque, né? Se pudesse tocar nas coisas. E eles acharam muito interessante, começaram até a fazer uma pesquisa, que alguns irmãos daqueles encostavam em alguns objetos e diziam: esse objeto é da cor vermelha. Eu, poxa, da cor vermelha? Como é que você sabe isso? Você nasceu com deficiência visual, você nunca enxergou nada na sua vida.
Aí ele falava, não, a vibração desse objeto é diferente daquele outro que eu encosto da cor azul. Ou seja, ele trabalhou dentro dele percepções diferentes. Se ele tinha um problema, uma deficiência em determinado órgão, ele começou a expandir os seus outros órgãos, pela própria necessidade. Como a gente vê, algo que eu acho maravilhoso, nas Paralimpíadas, por exemplo, quantos irmãos deficientes visuais também, por exemplo, jogam futebol, acompanham por conta daquele guiso dentro da bola. Ou seja, a percepção da audição fica muito mais aprimorada. Como eles necessitam de algum órgão que seja estimulado e faça o papel da visão que eles não têm, eles vão trabalhando com outros órgãos, vão se exercitando. Então, muitas vezes que nós vamos imaginar, não, nossa, Deus não é justo, trouxe aquele irmão com uma deficiência tal, tal ou tal. Mas não, ele está ali se aperfeiçoando como espírito e aperfeiçoando também os órgãos que ele vai poder utilizar. E a gente sabe que o nosso corpo não é obra do acaso também não. Nós sabemos que lá no momento da concepção, quando há aquela briga ferrenha de milhões de espermatozoides para chegar a fecundar um óvulo, existe uma série de médicos espirituais naquele instante para escolherem exatamente qual é o óvulo necessário para se adaptar à melhor programação reencarnatória daquele irmão. Não é um acaso aquele espermatozoide que chega. Ele foi com certeza escolhido pela espiritualidade para nos atender melhor. E muitas vezes nós brincamos, né? Aquela corrida dos espermatozoides para quem chegar primeiro. Chega primeiro sim, aquele que foi determinado para tal. Não foi por acaso que chegou ali em primeiro. Não é por acaso. Se nós nascemos com algum problema, precisamos ter algum tipo de deficiência, de algum tipo de propensão a alguma doença, é exatamente aquele espermatozoide que foi selecionado dentre aqueles milhões que estão ali para nos atender de forma justa. Deus é justo, Deus é bom, misericordioso, não nos dá nada, nenhuma dor por acaso. Nós sempre as necessitamos para aprender. Então nós não podemos escolher aquilo que somos até determinado ponto. Claro, quando nós avançarmos, nós vamos poder escolher alguma coisa desse nosso planejamento reencarnatório. Mas nós precisamos renascer como homem, como mulher, como rico, como pobre, como moradores no Brasil, como moradores na Inglaterra, em todos os locais. Nós precisamos aprender um pouco em cada ponto. Não pensemos que nós a vida inteira, as vidas inteiras, estivemos no Brasil. Não, nós já viemos, já passamos por inúmeros locais para aprendermos a cultura de cada povo, para aprendermos a posição de homem, a posição de mulher, a posição de rico, de pobre. Todas elas têm ensinamentos a nos dar. Então, quando esse óvulo, esses espermatozoides se unem, com certeza são para nos ajudar nesse ponto, nessa localização, nessa função. Nada, absolutamente nada por acaso. E mesmo que nós tenhamos algum tipo de problema, os nossos talentos espirituais são aflorados. Nós podemos despertá-los de alguma forma. É claro que um defeito físico muitas vezes vai nos cercear de fazermos muitas coisas, mas não nos tolda incompleto. O espírito que está ali não está acabado, não perdeu o conhecimento. Né? Muitas vezes, quando nós viemos à encarnação, muitas das nossas qualidades são colocadas de lado, vamos colocar assim. Elas não se apresentam de prontidão, para que outras qualidades sejam trabalhadas, para que outros elementos possam ser despertados dentro de nós. Imaginemos que eu seja, por exemplo, hoje eu sou
engenheiro. Imagine que todas as minhas vidas eu fosse engenheiro. Que valor isso teria? Eu seria um maior engenheiro de todos os tempos. Mas o espírito necessita do conhecimento de todas as áreas. Quando a gente chega a espírito puro, lá naquela escada, nós vamos ver que eles têm conhecimento pleno de todas as funções. Então eu vou precisar ser médico, ser assistente social, ser uma série de atividades desenvolver para que o meu intelecto com o espírito seja enriquecido a cada nova existência. Então, muitas vezes, aquilo é congelado, vamos chamar assim, para que outras coisas sejam afloradas. Mas está ali dentro. O espírito não perde aquele conhecimento que tem. A gente já viu aqui, o espírito não retrograda, ele não retrocede. Aquilo que ele já tem conhecimento, ele não perde. Ele continua ali. Muitas vezes está ali adormecido. Acho que é uma forma melhor de se falar. Ele está ali com você. Nós não perdemos. E o espírito mesmo, irmãos que muitas vezes estão em coma, em algum estado vegetativo, o espírito também ali está acompanhando aquele corpo físico, na maioria das vezes. Eu tenho um exemplo que aconteceu comigo, com um grande amigo meu, que eu posso dizer que ele se suicidou, porque era um fim de ano, tinha uma festa da empresa, não sei por que cargas d'água, ele resolveu atravessar a Avenida Brasil correndo. Atravessou a primeira faixa, na mureta, atravessou a segunda na mureta, subiu em cima da mureta, só que acabou se desequilibrando e foi atropelado. Ficou alguns dias em coma ainda, né, em estado vegetativo, e 2, 3 semanas depois ele veio a desencarnar. Nesse período eu fui visitá-lo. Nesse dia eu estava ali com ele, né, ele inerte, e eu conversando mentalmente com ele, falei, rapaz, mas que besteira que você foi fazer. Isso é um suicídio. Ele ali sem movimento nenhum. Eu vejo lágrimas escorrendo dos olhos dele. Ou seja, tudo que eu estava falando ali, com certeza ele estava ouvindo. Como esses irmãos também, que com relatam experiências de quase morte, também falam isso. Eu ouvi tudo que o médico falou para mim. Alguns falam, até o médico falou que eu já não tinha mais jeito. E eu estou de volta aqui. Ou seja, o espírito está ali ligado. Por mais que tenham problemas, por isso que nós somos contra perdão, né, qualquer tipo de eutanásia, alguma coisa do tipo, porque aquele irmão está ali precisando talvez daqueles momentos, daquele tempo de vida para repensar algumas coisas, para que tenha também essa rede de irmãos em oração por aquele irmão o ajudando, porque eles estão ali. Não pensemos que é em vão que nós vamos fazer uma prece para aquele irmão que está ali em estado vegetativo, que está ali desacordado, em coma, seja lá qual o estado que seja. O espírito está ali, ali dentro, acompanhando tudo, por necessidade. Muitas vezes nós temos esses tipos de doença, esse tipo de acontecimento, como esse amigo meu, eu relatei, e nós colocamos por conta do karma. Karma que nem uma palavra espírita é, né? Karma quer dizer reação. E a gente usa muito para trabalhar com ação e reação, a lei de ação e reação. Mas nós criamos isso até com uma certa desculpa. Isso aconteceu porque eu fiz em vida passada. Como se nem fôssemos nós. Aí o nosso irmão Rossandro Klinger, né, um expositor espírita, que na atualidade está até nas mídias aí com muita força, ele até brinca com isso. O espírita muitas vezes brinca como se
encarnação passada fosse um avatar, né? Um brinquedinho, um bonequinho de um jogo que nós trabalhamos virtualmente, que nos representa, mas não somos nós. Mas somos, a vida passada, fomos nós. Tudo aquilo que nós sofremos hoje, teoricamente, é por conta de erros nossos do passado. Mas o interessante é que lá no Evangelho, ele fala o seguinte, interessante, são causas passadas das nossas aflições. Mas ele realça que a maior parte das nossas aflições são causadas por problemas que nós fizemos nesta encarnação. Só que nós queremos jogar a coisa lá para o passado, para aquele personagem que nem fomos nós. Que muitas vezes, por desculpas, falam, não, mas era outro eu, não era o Ciro que fez aquilo. Somos nós. Mas também não temos que nos envergonhar disso, não. Nós sabemos que hoje é a melhor das nossas encarnações. Se hoje ainda não somos perfeitos, temos muitas imperfeições, é claro, mas temos algumas qualidades que adquirimos com o tempo. Em outras éramos muito piores. Aquilo que combatemos hoje, muitas vezes, foi aquilo que praticamos no passado. Qual de nós pode-se dizer que nunca entrou em um local e saiu atirando nos outros, como esses irmãos que nós temos que fazer muita pressa por eles, que fizeram durante essa semana? Qual de nós tem a certeza que nunca fez isso? Nenhum de nós. Nós com certeza já cometemos esses atos e outros muito piores. Então a nossa função agora não é de condenar, de procurar quais os problemas, tudo isso. Sim, é claro que nós devemos saber para combatê-los, mas não de condenar. É nossa hora de prestar solidariedade a esses irmãos que cometeram esse crime, que acabaram também cometendo um outro ainda pior, que foi tirar a sua própria vida. Nós estamos falando aqui do corpo, do cuidado que nós precisamos ter. Esses irmãos, depois de um ato, eu diria impensável, ainda tiraram a sua própria vida. Terão que voltar e recompensar de alguma forma a esse corpo, brincando, vamos falar assim, a esses irmãos vírus e bactérias que nós trouxemos conosco. Interromperam ali, que ceifaram a vida. Allan Kardec, na Revista Espírita do mês de janeiro de 1866, nos diz que, sofrendo o espírito encarnado a influência do organismo, seu caráter se modifica conforme as circunstâncias e se dobra às necessidades e às exigências impostas por esse mesmo organismo. Ou seja, nós somos muitas vezes moldados por essas necessidades, como a gente já vem falando aqui. O espírito vai moldar o corpo, sim, mas ele também vai ter que receber essa influência e se moldar às necessidades que precisam. E nós sabemos que nós não damos saltos em nossa evolução. Nós somos sempre progressivos, pouco a pouco. Nós não vamos fazer em uma encarnação, simplesmente, um corpo perfeito, um entendimento de tudo, um espírito com toda a sapiência, com toda a sabedoria. Então, nós temos que ir passo a passo. Como Leon Denis falava, para frente e para o alto sempre. É o que nós temos que estar em mente. O encarnado é sempre esse comandante do corpo físico, né? O nosso espírito, quando encarnado, ele é um comandante. Mas vamos imaginar que esse corpo físico, ele, claro, traz enormes entraves à nossa desenvoltura. Allan Kardec faz uma comparação a nós andarmos embaixo d'água. A dificuldade que nós temos quando andamos aqui fora para quando andamos debaixo d'água. E ele faz ainda uma outra comparação, que seria, qual a dificuldade que você tem em andar num descampado para quando você corre dentro de uma floresta, que você tem que sair desviando das coisas. A nossa vida é essa, quando nós estamos encarnados. Nós estamos correndo dentro de uma floresta, com vários obstáculos que nós precisamos ultrapassá-los.
E não precisamos, às vezes, correr tanto que nós vamos acabar batendo em vários obstáculos, vamos perder mais tempo. Então, se nós formos com segurança, com a tranquilidade, tendo Jesus como nosso guia e mestre, com certeza vai ser mais fácil atravessarmos essa grande floresta que é a nossa vida. O nosso corpo trazendo as dificuldades, mas nós vamos conseguir driblar a isso. E a gente sabe que alguns espíritos têm uma capacidade maior, né, de se superarem, apesar de todas as deficiências. E um personagem que eu me lembrei fazendo esse estudo foi de Jerônimo Mendonça. Para quem não conhece, foi chamado de o Gigante Deitado. Foi um orador espírita mineiro, excelente orador, contemporâneo de Chico Xavier, que ele tinha inúmeros problemas desde sua juventude. Até que ao final de sua vida ele já não enxergava mais, já não mexia nenhum órgão, nem o pescoço mais ele mexia, só mexia os olhos e, graças a Deus, os lábios, para nos transmitir mensagens. E ele brincava com tudo isso. Ele fazia as palestras, ele era levado dentro de uma Kombi, fazia as palestras deitado sobre uma maca, mas trazendo uma mensagem. E sempre brincando com aquilo tudo. Tem uma passagem dele com o Divaldo Franco. O Divaldo relata que ele, certa vez, foi assistir uma palestra do Divaldo Franco em Minas. E no final da palestra, Jerônimo brinca com o Divaldo. Divaldo, brincadeira, né? Você faz a palestra e é aplaudido. Mas quem é levado no colo do povo sou eu. Porque ele foi levado, ele não podia andar, ele é que foi levado para fora. Quer dizer, ele brincava com todo esse problema que ele tinha. E ele venceu. Todos os problemas que ele tinha, ele inclusive, contam na biografia dele, que muitas vezes ele tinha uma angina muito forte. Ele colocava sacos de areia no peito para sentir menos dor. Então ele venceu isso tudo, a força de vontade. É claro que essa vontade, esse trabalho árduo, claro, com certeza, com auxílio de uma equipe muito intensa que estava com ele, para que ele pudesse desempenhar sua função. Então, sempre que nós estamos trabalhando no bem, nós vamos ter essa assistência. Não tenham dúvida disso. Muitas vezes, quem se afasta não é nosso anjo da guarda, somos nós é que nos afastamos deles. Nós é que queremos resolver as coisas ao nosso modo. Eles vão estar sempre ali a nos esperar. Jerônimo teve essa assistência por conta disso. Ele trabalhou arduamente para que pudesse receber isso tudo. E vamos lembrar também, por que não, Luiz Antônio Mileco, né, deficiente visual, fundou a SPLEB, que lê, né, ela faz tanto livros com áudio, né, transcreve, não sei se é o termo, para o áudio colocam esses livros, né, e todo um trabalho dentro da doutrina espírita. E por que não falar de Leon Denis, que ao final de sua vida também era deficiente visual, mas que com o apoio da sua secretária era quem lia para ele e quem ajudava a redigir os seus discursos. Não parou de trabalhar nunca, ao final da sua vida, deficiente visual, sem parar de fazer seus estudos, suas palestras, suas leituras, auxiliado, é claro, mas recebendo isso, esse apoio, com certeza, da espiritualidade. Então, sempre que nós recebermos um corpo, ou, à medida do tempo, tivermos algum problema com o nosso corpo, vamos pensar que Deus é justo. Não é por acaso que nós estamos com aquele problema. Com certeza é uma luz que se acende para que nós aprendamos a trabalhar de alguma forma, de alguma outra maneira. No livro No Mundo Maior, o instrutor Calderaro, diz André Luiz também, nos dá, né, na verdade, a seguinte informação a respeito da nossa influência em relação ao corpo físico. Ele diz que até hoje os homens mais célebres da humanidade ainda não utilizaram nem 10% do cérebro que nós podemos utilizar.
Ou seja, nós temos ainda que trabalhar e muito para desenvolvermos esse cérebro que pode nos ajudar muito. Agora, depende de esforço. Nós precisamos ir trabalhando. Não sou eu, não é o Lopes, não é o Juan, somos todos nós. Assim como a gente fala, nós estamos saindo de um planeta de provas e expiações para a regeneração, somos todos nós. É o somatório de todos nós, da psicosfera de cada um, somada é que vai transformar. Não é o planeta Terra que de um dia para o outro vai se criar uma luz e se transformar. Não, é o somatório de todos nós. Por isso, a nossa responsabilidade para com todos, para com o planeta, quando a gente fala em ecologia, é nossa responsabilidade, a nossa casa. Quando a gente fala em respeitar ao próximo, é isso. Nós queremos ser respeitados, precisamos respeitar, precisamos entender. A vigilância e a oração sempre a nortear o nosso pensamento. Nós temos a palavra de Allan Kardec, na verdade, o Espírito da Verdade. Ele diz que a inteligência intelectualiza a matéria. Na primeira vez que eu li isso, há muitos anos atrás, eu fiquei pensando, e vou ser sincero, só agora é que eu entendi. É exatamente essa necessidade. O órgão, o nosso organismo, o nosso corpo, precisa ser trabalhado. E só o nosso entendimento como espírito, a nossa intelectualização, é que tem condição de transformar esse corpo. Então nós precisamos trabalhar arduamente. Nós não podemos descansar mais. Os espíritos dizem a Kardec, quando Kardec pergunta qual é o limite do trabalho? Os espíritos dizem que é o limite de nossas forças. Então, quando nós tivermos forças ainda, nós precisamos estar trabalhando. Muitas vezes a gente fala, hoje eu estou cansado, eu não vou lá no Leão Denis, não. Tem tanta coisa para fazer amanhã, não vou lá hoje não, que eu posso me cansar mais ainda. E é tão bom estar aqui. Hoje, quando me deram uma boa noite, fala, como é que você está? Eu respondi, melhor agora que estou aqui nessa casa de amor. E não falei da boca para fora, não. Verdade, é sentimento. Porque o que a gente recebe aqui dentro dessa casa, a gente não tem noção da bateria que é carregada em nós. Muitas vezes a gente começa a ir à casa quase que por obrigação, mas a gente vai sentindo cada vez mais prazer naquilo ali. Então a gente se sente bem. E sem ter um entendimento perfeito. A gente tem nem um décimo, a gente fala de um décimo da utilização do nosso corpo físico, do nosso cérebro, acho que nem um décimo a gente tem do entendimento do quanto a gente recebe dentro da casa espírita. E a gente pode pensar também em corpo físico trabalhando como medianeiro. Porque o corpo físico, se não for um corpo físico apto para a mediunidade ostensiva, ele também não vai exercer essa mediunidade. Porque muitas vezes alguns pensam, iniciantes dentro da doutrina, fulano é médium porque ele é um espírito elevado. Pode até ser, mas se ele não tiver um corpo físico predisposto àquilo, à mediunidade, a esse contato com a espiritualidade, ele não vai conseguir desenvolver. Então é mais um ponto que nós precisamos atentar para o desenvolvimento do nosso corpo, é em relação à mediunidade. Nós precisamos estar sempre trabalhando com ele. É claro que com assistência da misericórdia divina, de tudo isso. Então a alma precisa sempre dos órgãos para se comunicar na faixa material. Quando em duras provas os órgãos dificultam. O tempo não nos deixa muita coisa para falar, mas nós temos que pensar o seguinte, já que não provém as nossas qualidades, a gente não pode imaginar que quando dois gênios se casam, por exemplo, os filhos serão sempre gênios. Não, porque o que comanda é aquele espírito que está ali. Muitas vezes pais gênios
terão filhos com enormes problemas, exatamente porque se eles são gênios, eles vão ter condições melhores de educar aquela criança que está vindo ali. Como nem sempre filhos de pessoas sem entendimento nenhum vão ser acelerados sem entendimento. Podem nascer grandes gênios dentro daquela família de pessoas talvez incultas, sem entendimento nenhum. Porque têm uma missão, talvez dentro daquela família, de trazer à luz determinadas coisas para aqueles irmãos que ainda não enxergaram, talvez, não reconhecem nem ao próprio Mestre Jesus. E para encerrar, eu vou falar um pouquinho de um médico, Deepak Chopra, que é indiano, radicado nos Estados Unidos, se não me engano é neurologista. Ele diz que nós somos os únicos na face da Terra capazes de trazermos doenças para os nossos corpos físicos. Os nossos pensamentos nos trazem as doenças ou trazem a nossa cura. Ele até brinca dizendo que as nossas células são verdadeiras bisbilhoteiras dos nossos pensamentos, porque elas ficam o tempo inteiro sabendo o que nós pensamos. Então, quando nós estamos com depressão, elas absorvem esse sentimento de depressão e espalham por todo o organismo. Quando nós estamos com alegria, com felicidade, com algum tipo de contentamento, elas também têm esse conhecimento e espalham por todo o corpo, reduzindo as nossas moléstias, as nossas dores. Então, nós precisamos cuidar sim desse corpo. Se nós hoje estamos com alguma dor, vamos ver o que nós pensamos ontem. E se nós queremos saber como nós estaremos amanhã, vamos pensar o que nós estamos pensando hoje. É algo positivo? É algo negativo? Nós moldamos o nosso corpo, nós moldamos a nossa felicidade. Nós precisamos dessa máquina, desse corpo, desse instrumento para sermos felizes, para irmos mais adiante. Não vamos nos descuidar dele. Vamos pensar sempre para o alto. É claro que nós precisamos nos vestir, nos agasalhar, comer, mas Jesus já nos disse há quase 2000 anos atrás, a cada dia basta o seu mal. Vamos em frente, meus irmãos. Muito obrigado a todos. Meus irmãos, Jesus nos abençoe e nos proteja através dos estudos e dos trabalhos espirituais da noite de hoje. Como é grandioso identificarmos que cada espírito em cada encarnação apropria-se do corpo mais adequado às suas necessidades de desenvolvimentos, de trabalhos físicos, de ações espirituais, de progresso na encarnação. Ah, caros irmãos, como é bom compreender que o Espírito é que determina, através de sua vontade, através de sua visão de conquistas, determina como será esse aproveitamento do corpo. Vejamos as necessidades de hoje para todos nós, na faixa de um mundo de provas e expiações, quanto o corpo nos proporciona liberdade de ação. E assim sendo, quantos irmãos reencarnam onde os corpos físicos lhes trazem as expiações necessárias para o entendimento da proposta do progresso,
quantos estão limitados no corpo da visão, quantos estão limitados no corpo da audição, da fala, da locomoção. Ah, caros irmãos, a proposta de Deus é fazer com que o espírito identifique-se com a realidade espiritual. Quantos estão presos no corpo e se libertam para a vida de espírito quando conseguem desenvolver o melhor, mesmo com a falta da visão, enxergando além do corpo a alma sofrida. Quantos estão presos no corpo, mas libertam-se quando encontram condições de colocar em suas mãos, seus pés ligeiros no trabalho do bem, da caridade, retornam para a vida espiritual livres. Quantos estão presos no corpo, mas colocam suas palavras, colocam seus ouvidos em torno de escutar e de transmitir as palavras espirituais na intuição, na amizade, na educação, no companheirismo, no ser pai, no ser mãe, no ser irmão, ajudando uns aos outros. Quanto retornam para o mundo espiritual libertos. Caros irmãos, o corpo permite o desenvolvimento mais íntimo de cada um de nós, o amor. E somente através do exercício deste amor compreenderemos a mediunidade, compreenderemos as relações com os espíritos superiores, compreenderemos os objetivos da encarnação com vistas a mundos mais elevados. Que Deus nos abençoe e nos proteja no exercício do trabalho do bem, compreendendo as palavras de Jesus, amar ao próximo como a si mesmo. O abraço do vosso irmão altivo a todos os corações presentes. Muita paz, meus irmãos, muita paz.